Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, né? Espero que vocês estejam todos bem aí em casa, tudo tranquilo, relaxado. Aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de Química de vocês. E hoje nós vamos falar sobre tipos de sistema, tá certo? A gente vai conhecer o que é um sistema homogêneo, o que é um sistema heterogêneo. E vamos conhecer o que é fase e componente de um sistema, que isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês gostem, se preparem aí, porque é um momento muito emocionante. Por quê? Porque eu tô aqui. Então vamos lá, olha só. Deixa eu ativar aqui minha canetinha marota. Vamos nós. Meus queridos, pra gente começar... Eita, que deu uma balançada doida aqui. Pra gente começar, a gente tem que definir o que é um sistema. Antes da gente falar sobre tipos de sistema, a gente tem que primeiro saber o que é um sistema. Um sistema nada mais é do que uma porção limitada da matéria que vai ser estudada. Como assim? Eu trouxe aqui um copo com água, tranquilo, relaxado, tá? Se eu disser pra vocês assim, gente, eu vou estudar esse copo com água. Ou seja, de todo o universo, todo o universo que existe, eu limitei a esse copo com água. E eu falei que esse copo com água vai ser meu objeto de estudo. Então ele vai passar a ser agora o meu sistema. Professor, se o senhor... Agora eu peguei aqui esse vídeo de sal. Carlos, eu quero estudar esse pote de sal. Então agora esse pote de sal é o seu sistema. Porque você limitou uma parte da matéria que você vai estudar. Tá bom? Então no caso aqui eu tenho um sistema formado por água. Eu vou estudar esse sistema. E aí, olha só, existe um conceito muito importante dentro da química que é o seguinte: porção do sistema que apresenta as mesmas características em todos os pontos. Logo, ela tem um aspecto uniforme, mesmo quando observada ao microscópio. Que conceito é esse? Gente, esse conceito aqui é o famoso conceito de fase de um sistema. Isso aqui é o conceito de fase. O que é a fase? Fase é quando você consegue olhar para um sistema e você consegue ver as mesmas características em todos os pontos, ou seja, é tudo uniforme, você só consegue ver uma coisa, porque todos os pontos são iguais, tá bom? Mesmo que você coloque no microscópio, você só vai conseguir ver uma coisa só. Por exemplo, esse copo com água aqui, ele só tem uma fase. Por quê? Porque todos os pontos que você olhar, é tudo igual, é só água. Carlinhos, vamos fazer um teste aqui, ó. Vou pegar aqui o sal. E se eu colocar sal, essa tampinha, se eu colocar sal dentro da água? Vamos lá. Coloquei sal, vou misturar um pouquinho, tá? Você consegue ver o sal? Não, Carlinhos, eu não consigo ver. Então, mesmo que eu tenha colocado sal aqui, continua tendo quantas fases? Água e sal, continua tendo uma fase. Porque você olha para o sistema, mesmo tendo sal aqui dentro, você não consegue ver o sal. Você só consegue ver a água. Ou seja, todos os pontos são iguais. Por mais que você tenha colocado sal aqui dentro, não dá para ver. Então, só tem uma fase. A fase é justamente essas. Todos os pontos do sistema são uniformes, é igual. Você só dá para ver uma coisa só. Agora, se eu pegar essa tampa e botar aqui dentro... Carlinhos, quantas fases tem agora? Tá tudo uniforme? Tá tudo igual? Não, agora eu tenho duas fases diferentes. Porque eu consigo ver a água, mas eu consigo olhar para cá e eu consigo ver uma tampa. Ou seja, eu tenho características diferentes. Eu tenho duas fases diferentes. Eu tenho a primeira fase, que é a água, e eu também tenho a fase que é a tampa. Então a fase está relacionada com aquilo que você consegue observar no sistema, tá certo? Nesse caso aqui, água com tampa é um sistema bifásico, porque ele tem duas fases, tem a água e tem a tampa, tá bom? Antes, quando tinha só água e sal, mesmo tendo dois componentes, a água e o sal, fase tinha uma só, porque eu só conseguia ver a água, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido o que é fase de um sistema. Aí, vamos lá. Se um sistema tem só uma fase, ele é um sistema homogêneo. Cali, então, no caso, esse sistema aqui, a água com a tampa, ele é homogêneo? Não, porque eu consigo ver duas fases. A água e o sal que está dissolvido aqui, eu não consigo ver, mas está dissolvida a água. E eu consigo ver a tampa. Então, nesse caso aqui, esse sistema água e tampa é um sistema heterogêneo, porque ele tem mais de uma fase. Carlinhos, se eu tirar a tampa e ficar só água e sal, você consegue ver agora duas coisas diferentes? Não, Carlinhos, só consigo ver a água. Então agora passou a ser um sistema homogêneo, porque só tem uma fase. A fase é aquilo que você consegue observar, tá bom? Então vou colocar aqui o copo aqui, a tampa. Eu ia beber essa água, não vou mais beber. Por quê? Porque eu coloquei sal só para vocês poderem entender. E coloquei uma tampa também. Tudo em prol da ciência, tá bom? Então vamos lá. Sistemas monofásicos só tem uma fase, é um sistema homogêneo. Sistemas bifásicos ou trifásicos, né, que tem mais de uma fase, são chamados de sistemas heterogêneos, ok? Então vamos lá.
A gente agora vamos fazer um teste. Homogêneo ou heterogêneo? Pergunta para vocês. Gasolina. Gasolina é o quê? Gasolina é um líquido meio amarelado, mas quando eu boto gasolina eu não consigo ver outra coisa não, só consigo ver o líquido amarelo. Então você só consegue ver uma fase. Então a gasolina é um sistema homogêneo, tá? Outra coisa, água e sal. Acabei de fazer aqui com vocês. Água e sal, por mais que tenha dois componentes, a água e o sal, mas eu só consigo ver uma coisa, só consigo ver a água. Então só tem uma fase também. Então é homogêneo também, tá? Agora, água e óleo. Quando eu misturo água e óleo, dá para me ver a água e o óleo que fica por cima. Então eu já consigo ver duas coisas diferentes. Então eu já consigo identificar duas fases diferentes. Então esse sistema água e óleo, ele é um sistema heterogêneo, tá bom? Vamos lá. Uma curiosidade. Gente, o sangue e o leite aparentemente é homogêneo, né? Você vê aqui o copo de leite tudo bem branquinho, você não consegue identificar só uma fase. Mas quando eu boto no microscópio, eu consigo identificar mais de uma fase. Então o leite e o sangue, tá? Eles se enquadram nos sistemas heterogêneos, tá bom? Porque mesmo a olho nu parece ser homogêneo, mas quando eu boto no microscópio eu consigo ver mais de uma fase. Então eles são considerados como heterogêneos, ok? Então vamos lá para encerrar. Bom, já falamos o que é fase de um sistema, que é aquilo que você consegue identificar, tá? É os pontos do sistema onde todos os pontos são iguais, né? Você só consegue ver uma coisa só. Agora, não confunda fase, que está relacionado com o que você vê, com o componente. O componente de um sistema é quem participa do sistema, tá? Não importa se você vê ou não. Se ele está lá, ele é um componente. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Lembra do copinho que eu falei para vocês? Quantas fases tem aqui? Uma só. Agora, quantos componentes tem? Tem dois, porque tem a água e tem o sal. Mas eu não vejo o sal. Não importa se você vê, mas ele está aqui. Então ele é um componente, ele faz parte do sistema. Então componentes eu tenho dois. Agora fase é o que eu vejo. Aí eu só tenho um, tá bom? Então vamos lá, vou fazer um teste aqui. Água e óleo. Quantas fases nós temos? O que é que você consegue identificar aqui? Professor, fases. Eu consigo ver tanto a água como eu consigo ver o óleo. Então, fases eu tenho duas. Agora, quantos componentes? Vou colocar assim, CP. Quantos componentes? Componente também tem dois, porque tem a água e tem o óleo. Então, ele é um sistema que tem dois componentes e duas fases. Então, ele é um sistema heterogêneo bifásico, porque ele tem duas fases, tá? Próximo. Água, sal e açúcar. Se eu misturar, olha que eu misturei aqui sal. Se eu misturar açúcar também e dissolver, vai dar para ver o açúcar ou o sal? Não, só dá para ver a água. Então, fases eu só tenho uma. Então, aqui, ó, eu vou ter quantas fases? Fases, eu vou ter uma fase só. Agora, quantos componentes? Quem é que participa daqui do sistema? Quem é que participa da festa aqui? Professor, tem 3 componentes. Tem a água, o sal e o açúcar. Então, componente eu tenho 3. Tá certo? Professor, então é um sistema heterogêneo porque tem 3 componentes. Não! É um sistema homogêneo. Homogêneo e heterogêneo não está relacionado com os componentes, está relacionado com a fase, com o que você consegue ver, tá bom? Próximo, olha. Água, gelo, areia e óleo. Essa questão ela é muito importante. Preste atenção. Quantas fases? Primeiro, eu vejo a água, eu vejo a água. Eu vejo o gelo, eu vejo que o gelo fica flutuando. Eu vejo a areia, a areia está lá no fundo do copo. Eu vejo o óleo, vejo, porque o óleo está em cima. Então eu consigo ver as 4 coisas. Eu consigo ver a água, o gelo, a areia e o óleo. Então eu tenho 4 fases. Então aqui, ó, fases, eu tenho 4, que eu consigo ver as 4 coisas. Agora, componente, quem participa do sistema? A água, a areia e o óleo. Professor, e o gelo? Cuidado. Gelo e água é a mesma substância, só que estão em estados físicos diferentes. Mas gelo continua sendo água. Então ele não conta como componente, ele só conta como fase. Então componente eu tenho só 3, porque gelo e água é a mesma coisa, tá bom? Então componentes eu tenho 3. E o meu sistema ele é homogêneo ou heterogêneo? Como eu tenho 4 fases, ele é um sistema heterogêneo, tá certo? Próximo. Água, sal, açúcar e gasolina bem misturado. Pessoal, vamos lá. Eu vejo a água, vejo. Vejo o sal? Não, porque está misturado. Vejo o açúcar? Não, porque está dissolvido também. Mas eu vejo a gasolina? Vejo, porque gasolina você mistura com água. Então eu vejo duas coisas. Então eu vejo duas fases. Então aqui, ó, água, sal, açúcar e gasolina. Fases, eu tenho 2 fases. Agora, componente. Quem é que participa aqui do sistema? Professor, participa a água,
participa o sal, o açúcar também está no remeleixo e a gasolina também está participando da festa. Então eu tenho 4 componentes e 2 fases, tá bom? E por último, gás nitrogênio e gás oxigênio. Gente, escute o que eu vou dizer agora. Anote no seu caderno. Vamos aqui bem pertinho que vamos conversar. Todo sistema gasoso sempre é um sistema homogêneo. Por quê? Porque não importa quantos gases tenha, você vai conseguir ver o gás? Pessoal, pensando assim, não dá para ver o gás mesmo não. Claro que não dá, porque é um gás. Então, todo sistema gasoso sempre só tem uma fase. Por quê? Porque você não consegue ver, só sabe que tem gás ali dentro. Então, só tem uma fase ali, tá bom? Então, todo sistema gasoso é homogêneo. Não importa quantos gases tenha. Fase, você só tem uma fase, que é só o estado gasoso. Agora, componentes, quantos gases tem aqui? Tem o nitrogênio e tem o oxigênio. Agora sim, componentes eu tenho 2. Tudo bem assim? Ok? Deu para entender o que é fase e componente? Ok? Então, bora embora. Esqueci de outra aqui. Água e gelo. Deixa eu apagar isso aqui, gente, para não confundir vocês. Borrachinha. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar a resposta desse daqui bem aqui em cima. Vou colocar aqui dentro. Fase. Eu tenho uma fase. E componentes, eu tenho 2 componentes, que é o nitrogênio e o oxigênio. E por último, água e gelo. Ó a pegadinha, água e gelo. Quantas fases? Eu vejo a água e eu vejo o gelo. Ótimo, fases eu tenho 2. Agora, componente, quem é que participa? Professor, gelo e água é a mesma coisa. Então, componente eu tenho um só. Exatamente, componente você só tem um. Tá certo? Grave isso daqui. Ok? Pronto. E outro detalhe. Todo sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea? Não. Toda mistura, todos os sistemas que eu mostrei aqui são exemplos de mistura. Mas você não pode dizer, por exemplo, que água e gelo é uma mistura heterogênea. Professor, mas tem 2 fases, é heterogêneo. Mas não é uma mistura, porque para ser mistura tem que ser 2 substâncias diferentes. E água e gelo é a mesma coisa. Então água e gelo é um sistema heterogêneo, mas não é uma mistura heterogênea. Tenha cuidado com isso, tá bom? Meus queridos, e para encerrar, né, eu coloquei aqui só uma observação que é em relação ao granito. O granito, né, é uma rocha ígnea, ou seja, uma rocha magmática, formada pela solidificação do magma, tá? E o granito, ele é formado por vários minerais, 3 especificamente, tá? Lembrando, granito é diferente de granizo. Granizo é chuva de gelo. Granito é uma rocha, tá? Por que o senhor colocou o granito aqui? O que é que eu tenho que ter cuidado com ele? Toda questão que cair o granito, você vai ter que prestar atenção no seguinte, ó. O granito, ele é composto de 3 minerais. Quartzo, que é esse pontinho branco aqui. O feldespato, que é esse pontinho mais amarronzado. E a mica, que é esse pontinho mais escuro. Então você percebe que você vê 3 coisas. Você vê o quartzo, o feldespato e a mica. Então ele conta com 3 fases. E também eu tenho 3 componentes. Eu tenho o quartzo, o feldespato e a mica. Então toda vez que cair uma questão que envolva o granito, sempre ele vai contar como 3 fases e 3 componentes. Professor, então se eu tiver água e granito, quantas fases eu tenho? Você vê o granito, então o granito já conta como 3 fases, porque tem 3, você vê as 3 coisas, e a água mais 1, então seriam 4 fases. Componentes, a água é um componente e o granito também conta como 3 componentes. Então seria 4 componentes e 4 fases. Não esqueça disso, o granito sempre conta como 3, tanto na fase como nos componentes, tá bom? Então, meus queridos, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Na próxima aula a gente vai fazer algumas questõezinhas sobre isso aqui para treinar, tá certo? Vou mandar para vocês umas questões para vocês praticarem em casa e depois a gente corrige para tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, até a próxima e tchau!